Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos aqui dando continuidade ao nosso curso de Internet das Coisas. Nesse playlist, nesse conjunto de vídeos de hoje, eu vou falar um pouco sobre o JavaScript, que é a linguagem de programação que usamos no lado cliente das nossas aplicações. Pode ser que futuramente a gente também use ele em outras situações. Ela vai ser uma linguagem bem útil à disciplina, ela vai se mostrar versátil e ser possível utilizar em várias partes dos nossos projetos com a internet das coisas. Mas hoje eu estou programando com vocês no lado cliente da aplicação, no lado cliente do seu ambiente ou no lado cliente do seu sistema. Então, nosso objetivo é ser essa introdução, digamos assim, ao JavaScript. Como uma linguagem de programação, o JavaScript ela tem que ser capaz de criar variáveis para que você possa armazenar na memória. Ela tem que ser capaz de ter estruturas de decisão, estruturas de repetição, formas de você resolver expressões aritméticas e também ter funções e vetores, ou seja, formas de você conseguir criar uma função e também formas de conseguir armazenar coisas no vetor. Eu dividi o nosso percurso aqui em partes, em etapas, com esses assuntos todos que eu falei. A primeira parte é sobre como criar variáveis e como de alguma forma resolver expressões. Ao longo da aula eu vou mostrar algumas aplicações, algumas que provavelmente você já conhece, e vou fazer alguns exemplos também, para deixar mais dinâmico, utilizando uma das ferramentas que vão aparecer aí nos slides. Então, nosso objetivo é programar uma página web. Então, para isso, vamos usar o JavaScript. Ela é uma linguagem de programação, como eu já tinha dito, e o intuito dela é o seguinte: sabemos já como estruturar uma página utilizando HTML. Sabemos como aprimorar o design utilizando CSS. Mas essa página, muitas vezes, ela executa algum aplicativo ali. Ela não é apenas algo que você clica em links e vê figuras, vai acompanhando o texto e lendo na sequência que você achar melhor devido aos hiperlinks. Mas ela também tem alguma aplicação ali, pode ser uma aplicação de temperatura ou mesmo uma aplicação para tocar vídeos. Se bem que só tocar o vídeo não seria isso, não é muita aplicação em si. Você pode colocar o vídeo como sendo uma mídia embutida na página. Mas se você quisesse verificar como é que está o tempo em algum lugar, ou quisesse fazer buscas na página, você quisesse que tivesse uma calculadora ali dentro da página por algum motivo, essas são todas coisas que dependem de algum programa, de alguma aplicação, de um software em si. O HTML ele só faz estruturação, ele só marca texto e estrutura mídias para que você exiba, seja imagens, sons, vídeos, mas ele serve para estruturação. O CSS ele melhora o design daquilo que você está exibindo. O JavaScript vai entrar então nessa conversa, nessa estrutura, nessa pilha de coisas, como sendo algo que vai permitir que você crie esse software, transforme a sua página em um software mesmo. E para você conseguir programar coisas com JavaScript, você precisa de alguma ferramenta, porque como a gente viu, numa linguagem de programação, e eu já tinha falado no comecinho, ela precisa ter aquelas estruturas clássicas de decisão, repetição, variáveis. Então ele requer uma ferramenta para que você consiga interpretar ou compilar o código. Não sei se você já viu esses dois conceitos antes em programação, mas linguagens compiladas são aquelas que você escreve o programa, você aperta um botão lá para fazer essa compilação. Seu programa é um arquivo, para ele um arquivo de texto, como qualquer arquivo de texto que você tenha, um arquivo .doc, PDF são arquivos de texto. Seu programa, a princípio, para o computador também é um arquivo de texto. Se aquilo depois vai virar um executável, vai virar um programa em si que você pode instalar no computador, isso vai depender de um monte de outras coisas que você tem ali junto, porque você vai provavelmente usar funções que já estavam prontas, não é você que criou. Essas funções que vêm na linguagem, elas estão ali de graça para você, mas elas também são algum código escrito, também são algum arquivo de texto escrito e guardado em algum lugar.
Então, normalmente, quando você faz o programa, você já está reusando um monte de coisa que já vinha pronta antes. E quando você faz esse processo final de compilar, você está pegando esse seu arquivo de texto, todos os outros arquivos de texto que tem a descrição e todas as funções que você usou e compilando eles, né? Você está juntando cada um desses capítulos para então ter esse livro que é o seu programa. Então ele vai compilar tudo em um único arquivão, em uma enciclopédia que é essa grande aplicação e depois isso será o seu executável, enfim. Então ele compila tudo isso que você fez e transforma num programa executável. Existe uma outra forma que é a interpretação, onde o programa, o seu computador, ele só interpreta aquele texto que está lá e ele tem nesse interpretador que já executa automaticamente o seu código. Ele vai interpretando e executando. Ele não precisa passar nessa etapa de transformar no executável para que depois você execute. O JavaScript, por ser algo que deveria funcionar ou deve funcionar com o navegador, ele é uma linguagem interpretada. O seu navegador entende já os arquivos, a linguagem do JavaScript, ele interpreta o que você está pedindo para ele fazer e ele já faz ali no próprio navegador a execução. Então ela não passa nessa etapa de compilar, de juntar as coisas para depois executar. Ele interpreta e já executa. Não vou dizer automaticamente, né, porque você tem que escrever tudo, salvar e quando você manda ele executar, ele executa sem passar nessa etapa de compilação, porque ela é uma linguagem interpretada. Não que ela não possa ser compilada também de alguma forma. Existem coisas que compilam JavaScript, mas quando o seu navegador está executando ela diretamente, ela está se comportando como uma linguagem que foi interpretada pelo seu navegador. Nesse slide aqui também tem uma lista de ferramentas, algumas que eu já devo ter mostrado a vocês em algum outro momento. E se eu nunca te mostrei, se você não tem ligação nenhuma com as minhas aulas, tem aí essas aplicações. São sites também que você vai poder acessar e são ferramentas que você não precisa baixar e instalar. Elas não são coisas executáveis que foram compiladas por alguém. Elas são páginas web que estão sendo interpretadas pelo seu navegador. O programa que está ali descrito, ele está todo interpretado. Nos exemplos de hoje eu vou usar o JS Feedly, esse primeiro que está aqui. Em algum momento eu devo mudar e usar esse último, o GORM IDE, porque ele vai me permitir criar vários tipos de arquivos do mesmo tipo. E quanto ao JS Feedly, vocês vão ver que ele tem uma interface já separada entre o que é CSS, HTML e JavaScript. E é muito boa para você quando você só tem um arquivo de cada tipo no seu projeto, na sua página. Mas no caso, como eu vou querer depois mais de um arquivo, eu vou acabar usando o último também. Bom, primeiro vamos começar com a criação de variáveis. Eu preciso ter variáveis para resolver expressões. Um programa de computador é um resolvedor de expressões de forma automática. Então ele resolve essas expressões porque elas estão descritas em um arquivo e tem um passo a passo de como esse arquivo deve ser lido e esse passo a passo a gente chama de algoritmo. Para que você resolva expressões, você tem que criar as variáveis que compõem aquela expressão. Então a primeira coisa que eu vou mostrar é como você cria uma variável no JavaScript. O JavaScript, os tipos não são bem definidos. Ela é dita como sendo uma linguagem fracamente tipada. Ou seja, você não vai descrever uma variável e dizer que ela é um inteiro, que ela é um número real, que ela é um caractere. Você apenas diz que ela é var e ela é qualquer tipo de variável que você precisa armazenar naquele momento. Então você, quando cria, não define tipos. Tudo é var e ali no var caberia qualquer tipo que você precise. Se você já conhece outras linguagens de programação tipadas como C, Java, que não é a mesma coisa que JavaScript, você já deve ter visto que é a ideia de tipos, né? Tem o tipo inteiro, que armazena coisas pequenas, tem o tipo float, que armazena números reais, que já armazena bem mais informação. Tem o string, que armazena cadeias de caracteres. Aqui você não vai precisar dizer o tipo, você apenas diz var e ele serve como qualquer um dos tipos que você precise. Vou aqui alternar minha tela para que a gente consiga fazer aqui um exemplo simples. Para eu fazer algum exemplo simples, eu estou usando aqui o JS Feedly, que foi aquele primeiro que eu mostrei no slide. Então, se tiver alguma dúvida, não anotou na hora qual era o endereço dele,
dá uma pausa e volta aqui um slide, você vai ver lá a listagem. Eu estou usando o primeiro aplicativo daquela lista. Eu estou aqui já, desculpa, gente. Eu estou aqui já com um pequeno arquivo escrito em HTML. Tem aqui o HTML, o header, o body e tem aqui o script. Esse script aqui eu nem precisaria, mas normalmente quando você vai escrever o JavaScript, você tem que colocar essa tag script e você pode escrever aqui dentro o código JavaScript ali, sem que necessariamente você precise escrever nada a mais, né? Você vai escrever ali dentro já o JavaScript dentro do HTML, vai ficar ali já internamente ao seu HTML. Você não precisaria ter dois arquivos então. Não recomendo você fazer desse jeito e não é assim que eu vou mostrar. Mas você poderia. Então se você quisesse criar duas variáveis aqui, ó, var x e uma segunda var y, e eu crio aí duas variáveis. Uma chamada x e outra chamada y. Criar variáveis não serve para muita coisa, só as variáveis, né, em si. É interessante quando você vai com elas escrever uma equação depois. Então vou voltar aqui para o slide e vamos aprender alguma outra coisa, já que só criar as variáveis não vai me levar muito longe. Vamos agora fazer a escrita de dados. Você tem que lembrar que você tem que criar variáveis, escrever dados, ler, né, receber dados ou ler dados. Você tem que também depois resolver expressões e depois vão entrar das estruturas. Mas por enquanto vamos ficar nessa etapa. Leio, escrevo, resolvo expressões. O comando de escrita de dados básico do HTML, na verdade não do HTML, do JavaScript, é o alert. O alert ele cria uma janela de pop-up que fica sobre a sua janela. Então ele serve para você exibir informações. Você pode exibir textos, valor de variáveis. Então se eu fosse misturar as duas coisas agora, eu poderia fazer um exemplo simples aqui, onde eu chego aqui e dou um alert. Então esse comando ele é uma função, eu tenho uma função para escrita, e normalmente o que você vê em outras linguagens é que o comando de escrita também é uma função. A do JavaScript se chama alert. Eu vou escrever aqui uma frase básica, que é o hello, e ele mostrou rapidamente ali, porque quando você escreve aqui, ele começa já a tentar executar o que você escreve. Ele vai, a cada instante, ele reexecuta aquilo que você está escrevendo. Se for muito rápido, não deu para você perceber, você pode apertar novamente ali o botão de Run, ele vai executar novamente, e o que o alert faz é criar uma janela de pop-up, espero que esteja aparecendo aí no vídeo, com a frase que você colocou aqui entre aspas. Então o nome do comando é alert, a sintaxe dele é que ele recebe uma string, ele recebe uma cadeia de caracteres. E para representar que você está mandando para ele uma cadeia de caracteres, você deve mandar ela com aspas. Então ele aparece aqui, ó, com esse conjunto aqui de aspas circundando. O que você escrever ali vai aparecer na janela de pop-up. Se você também quiser escrever o valor de alguma variável, você poderia, por exemplo, pegar o x e colocar no x ali, ó, atrapalhou agora, rapaz, uma palavra, vou colocar mundo, e inclusive vou colocar um espaço aqui, ó, e ponto e vírgula. O símbolo de igual ele serve para atribuir um valor a uma variável. Então quando você dá igual, o nome de uma variável igual, o que você vier depois de igual vai ser armazenado naquela variável, ele vai atribuir o que está escrito desse lado da igualdade para dentro da variável. Então naquela variável vai agora ficar com esse valor armazenado. E aqui eu posso fazer uma brincadeira, né, misturando aqui operações matemáticas, eu posso colar no final de uma palavra uma outra palavra usando o símbolo de mais, usando a operação de mais. Eu vou juntar, vou somar as duas palavras. Eu vou somar aquela anterior que já está ali, hello, com o que está em x. De modo que quando ele execute, fica ali hello mundo. Por que ficou isso aí? É o hello que eu tinha colocado aqui no alert, mais o x, que é essa variável que eu declarei na linha 5.
Então ele vai juntar as duas e vai exibir as duas palavras juntas, como se fosse uma frase só que eu tivesse escrito já a princípio, só que foram duas coisas separadas, duas palavras separadas que eu uni com o símbolo de mais. Continuando, eu espero que vocês tenham captado aí, se não, repitam, voltem o vídeo novamente, mas a nomenclatura do alert é aqui. O alert ele consegue receber uma cadeia de caracteres, você pode passar lá entre aspas, não pode não, você deve passar entre aspas. Você também pode passar o valor de uma variável, então se você fizer alert x, ele vai apenas exibir um mundo, e você também pode fazer uma combinação de string que você está escrevendo naquele momento, mais o valor de uma variável, mais uma outra cadeia qualquer de caracteres. Eu vou até colocar aqui espaço, exclamação, e você vai ver que agora vai ficar uma frase só, alô, mais o mundo que está ali em x, mais essa exclamação. Ficou todo mundo junto aí. O mundo inclusive ficou com espaço em branco, porque eu coloquei explicitamente aqui um caractere espaço em branco. E continuando, como é que eu faço para então ler os dados? Deixar que alguém traga alguma coisa para mim de fora, digite algo de alguma forma para o meu programa. Para isso eu preciso de um comando de leitura, e o comando de leitura do JavaScript é o prompt. A nomenclatura do prompt, a sintaxe do prompt é essa daqui. Eu tenho o comando em si que é prompt, e ele também, assim como, inclusive tem um pequeno erro aqui, está faltando uma aspas ali, vou até corrigir depois no slide. Ali tem que ser entre aspas, tem aspa aqui e aspa aqui. Então ele é quase, a sintaxe é praticamente a mesma do alert, com uma pequena diferença. Aqui, ó, nem vou precisar pular essa linha. Aqui no X eu vou agora deixar que a pessoa digite o que ela quer que apareça na frase. E para isso eu vou usar um prompt. A ideia do prompt, né, que difere ele do alert, é que quando você cria a janela, é uma janela diferente. É uma janela que deixa você digitar alguma coisa na janela. Ele vai ter uma pequena caixa para você digitar algo. Ó, ele tem ali uma caixa, inclusive apareceu a frase que eu coloquei, ó, digite algo. Ela vai aparecer aqui na janela. Quando você digitar, esse algo vai aparecer aonde? Ele vai ficar guardado em que lugar? Então, sempre que você usar um prompt, você vai ter que dizer o resultado do prompt, aonde vai parar, em que variável ficará armazenado. Então, você tem que fazer x igual a prompt, onde x é o nome de uma variável qualquer. Então, você tem que dizer que variável vai receber o resultado do prompt, porque ele sempre vai gerar um resultado, que é aquela coisa que a pessoa digitou de alguma forma. Então, aqui eu vou executar de novo e agora eu vou escrever. Ele vai dizer alô, alô José, por exemplo. Ele vai agora exibir a frase alô José, que foi o que eu digitei lá no prompt. Ele guardou em x e aqui eu substituí por x, né? E depois de José ele bota ali aquela exclamação. Em todo esse exemplo eu escrevi o JavaScript aqui dentro do próprio HTML, como se ele fosse um código que está ali coexistindo numa simbiose ali com o HTML. Mas eu também poderia ter feito esse JavaScript aqui, ó. Eu poderia deixar ele todo escrito aqui. E eu não precisaria disso. Nessa ferramenta aqui, ele tem já esse script embutido ali. Mesmo que você não coloque script em alguma coisa, ele meio que por trás, né, implicitamente escreveu isso. Não está mostrando para você, mas ele escreveu. De modo que tudo que você escreve aqui nessa aba JavaScript, se você aqui executar, ele vai conseguir mostrar. E para você ter ideia de que realmente é isso, ó, vou até mudar aqui, digite algo novo. Ó, ficou 9 porque ele estava executando um antes de eu terminar de digitar o O. Ó, vou executar de novo e agora está ali, digite algo novo. Então, com essa ferramenta, você consegue
e escrever o JavaScript separadamente aqui, o HTML nesse canto e o CSS ali do outro lado, o que é bem prático. Bom, o primeiro vídeo sobre JavaScript tinha esse intuito, mostrar essas coisas introdutórias. Vou fazer uma pausa aqui e a gente volta na parte 2 dessa playlist sobre JavaScript. Até lá!